Brasão, principalmente, e também agora sobre, de modo geral, todos os que foram presos e envolvidos nessa operação que a gente acompanhou no último domingo sobre o caso Marielle. Porque o outro preso, suspeito de ser preso, então de ser mandante dos assassinatos da Marielle e do Anderson, é o irmão do Chiquinho Brasão, que a gente falou bastante do Chiquinho Brasão, mas é o Domingos Brasão. E a gente conversa a partir de agora com a ex-deputada estadual do Rio de Janeiro, a Cidinha Campos, que revelou que era constantemente ameaçada por ele na Assembleia Legislativa. O Pedro Duran, que conseguiu essa entrevista, claro, também participa com a gente a partir de agora. Deputada, muito bem-vinda aqui na CNN Brasil. Um bom dia para a senhora. Bom dia para vocês também. Desculpe a cara de sono, acabei de acordar. Imagine, a gente sabe muito bem como é que é isso, 7h54 da manhã, não tem julgamento aqui, tá todo mundo com cara de sono. Basília Rodrigues então, também tá bom. Se junta a nós. Deputada, quero muito te ouvir, qual que era a relação que a senhora tinha com o Brasão, ou com os irmãos Brasão de modo geral, para que a gente consiga entender um pouco dessa relação de vocês? Olha, era uma relação impossível, a gente não conseguia se relacionar. Porque ele me ameaçava o tempo inteiro, não o Chiquinho, que eu não convivi nunca, mas o Domingos Brasão. Ele se achava acima do bem e do mal, ele achava que nada podia acontecer a ele. E não adiantava, porque esse espírito de corpo da Alerj fazia com que isso virasse um folclore. Nunca levaram muito a sério minhas denúncias. Se tivessem levado, talvez tivesse evitado a morte da Marielle. Basília Rodrigues vem conversar com a gente também. Exatamente. Dentro disso que a senhora classificou como folclore e que talvez não seja tão fantasioso assim, né? Uma vez que há uma investigação hoje que mostra que os irmãos Brasão foram mandantes do assassinato de Marielle, eu queria que a senhora explicasse para nós, assim, essas histórias que tem aí no Rio de Janeiro. Os irmãos Brasão, há notícias de que já foram chamados de irmãos Metralha. Qual é a percepção política sobre os irmãos Brasão aí no Rio de Janeiro? São pessoas de quem o público tinha medo, de quem seus opositores tinham medo? Isso, os deputados tinham medo dele. Eu não vou brigar com o Brasão, esquece, essa família é perigosa. Não diziam assim tão claramente, mas era isso que eles passavam para quem ousasse, como eu, brigar com ele. E daí ele foi criando asas, sabe? Virando esse monstro da política fluminense, capaz de ameaçar, matar e sei mais lá o que fazer. As denúncias sobre ele eram muito fortes, mas ninguém levava a sério. E quando eu falo ninguém, não é só a Alerj, não. O poder público em geral. Eu procurei o Ministério Público, procurei um monte de gente para me socorrer e achava que era coisa de mulher. Briga entre colegas de trabalho, disputa de poder. Não é isso, as pessoas precisam encarar as denúncias com mais seriedade. Pedro Duran, que conseguiu essa entrevista para a gente, importantíssima, vem agora fazer a pergunta e participar. Pedro. Bom dia, deputada. Obrigado pela conversa. A gente estava conversando ontem à noite. Bom dia, Pedro. Estava também tentando relembrar um pouco da tua passagem ali pela Alerj, junto com o Domingos Brasão. E um detalhe me chamou muito a atenção e eu queria te perguntar e pedir para a senhora esclarecer para a gente aqui. Em um dos momentos dessas discussões e brigas tuas com o Domingos Brasão e das ameaças que ele fez contra a senhora, um fato desencadeou essa revolta por parte do Brasão, que foram 2 emendas que a senhora teria colocado em um projeto lá na Assembleia Legislativa. Eu queria que a senhora explicasse sobre o que eram essas emendas, qual era o objetivo, tinha alguma relação com a questão, por exemplo, fundiária, dos grileiros, da Zona Oeste do Rio de Janeiro? Eu não me lembro desse tipo de coisa. Eu me lembro de ter sido atacada por ele quando eu criei uma emenda na Comissão de Ética que punia os deputados não só pelo comportamento naquele mandato, mas em comportamentos pretéritos. Eles teriam que responder pela sua vida inteira, porque não é possível que políticos fiquem
sendo analisados por 4 anos. Sabe? A vida é uma coisa muito importante, que você dá exemplos desde muito jovem, ou estudando, ou trabalhando. Não é fazendo o que eles faziam. Desde cedo, eles tinham um comportamento muito deletério, muito ruim. Então, quando eu fiz essa emenda, que o deputado seria responsabilizado por todos os mandatos, independente do que estivesse acontecendo no mandato atual, ele surtou, ficou louco, queria me bater, ficou... Deputado, eu queria entender justamente isso, de que forma que essas ameaças chegavam até a senhora. Ele falava na sua cara, ele enviava alguém para falar? Como é que funcionava esse tipo de ameaça? Não, ele nunca escondeu, ele era descarado. Ele, sabe aquela coisa de não ter medo de nada e nem de ninguém? Ele achava que nada podia acontecer a ele, e eu temo que ainda não aconteça. Que ele foi sobrevivendo a isso, a esse seu machismo, a esse temperamento alucinado que ele tinha, a vida inteira. Então, agora me parece que é uma pausa. Nós estamos tendo uma pausa sabe, a pausa que você dá num aparelho eletrônico? Pausa brasão. Ele está preso, tá bom, que bom. Mas logo ele está solto e vai ter o mesmo comportamento, que é do caráter dele. Ele não vai mudar. Ele é bandido. Pedro? Deputada, queria que a senhora falasse um pouco sobre essa rivalidade dele com a esquerda e com Marielle Franco, né? A gente sabe que o Domingos Brazão, e eu conversei com o Domingos Brazão recentemente, ele me disse que não conhecia a Marielle Franco, não conhecia nenhuma dessas pessoas. 4 dias antes de ser preso, ele disse inclusive que não temia uma operação da Polícia Federal. A senhora sempre foi um quadro histórico do PDT no Rio de Janeiro, um partido de esquerda ligado a Leonel Brizola. Como é que era essa rivalidade política dele com mulheres de esquerda? Isso já aparecia naquela época? Qual era a carga de machismo, de misoginia que a senhora sentia nessa relação com ele? Ele sempre teve, né? É aquela coisa de mulher é um ser inferior. Só faltava dizer, cala a boca, não fala aí não. Eu sempre tive mais voto do que ele, mas isso para ele não representava muito. Ele se achava o dono da minha voz, o dono da voz das mulheres e de muitos homens também, porque ele tinha um instrumento que era a ameaça. Eu não sei se ameaçou outras pessoas, mas eu suponho que ele, o mesmo que fez comigo, tenha feito com outras mulheres, com outros até homens do parlamento, porque todo mundo sabia do histórico, que diziam que ele era matador. E ele, não briga com o Brazão não, que ele é perigoso. A gente briga no parlamento, tem discussão com todo mundo, mas com ele as pessoas tinham medo de discutir. Passava a mão na cabeça. Basília? Além do Ministério Público, que a senhora disse ter procurado, a senhora chegou a prestar queixa na polícia? Claro que a gente está vendo aí na investigação até a corrupção por dentro da Secretaria de Segurança Pública, das polícias, mas é um canal oficial, né? Em que as pessoas, sendo autoridades ou não, prestam ocorrência, registram ali seus boletins sobre crimes. A senhora chegou aí à polícia e aí eu emendo a pergunta querendo saber o seguinte: depois das prisões, depois de todas as revelações do caso Marielle, a exemplo da senhora, a senhora acha que outras pessoas se sentirão encorajadas, legitimadas a vir a público e narrar episódios de ameaça, agressões eventualmente, ou até outros crimes contra os irmãos Brazão? Eu acho que o medo não está só nele, está naquilo que ele representa. É milícia, gente. Pedro? Deputada, eu queria que a senhora falasse, para a gente, enfim, também já se encaminhar para o nosso encerramento aqui, agradecendo muito a tua conversa conosco, de um episódio que envolveu uma testemunha que a senhora tinha conseguido, enfim, nessa disputa política do Domingos Brazão contra a senhora,
e essa testemunha acabou sendo assassinada no meio do processo. Queria que a senhora contasse um pouco dessa história e do que já se tinha naquela época de indícios de que eventualmente Domingos Brazão poderia ter algum tipo de relação com o crime organizado, com o enriquecimento ilícito e com a milícia também. Todo mundo sabia disso. Não era mistério dentro da Alerj que ele era relacionado à milícia, era relacionado ao que há de pior na sociedade, não é na política brasileira. Ele entrou lá pelo voto. Então, é na sociedade brasileira. Então, eu devo ter prestado depoimento, devo ter denunciado a polícia. Eu fui tantas vezes à polícia por causa de tantas ameaças. Eu não tenho aqui como te dizer agora se também foi por causa dele. Mas se não fui, devia ter ido, porque eram ameaças muito sérias. Eu vou até ver no meu currículo qual foi a delegacia que eu procurei para denunciar o Domingos Brazão. Pedro, pode fazer mais uma. E para a gente então concluir, deputada, o que a senhora acha que esse caso e essa investigação revelam sobre a ligação entre as facções criminosas, a milícia, a política e a polícia no Rio de Janeiro? Porque, ao que tudo indica, a gente teve inclusive uma participação de chefes da Polícia Civil do Rio de Janeiro para organizar o crime e garantir que esses criminosos saíssem impunes do que fizeram contra a Marielle Franco e o Anderson Gomes. O que a senhora acha que essa investigação revela? A senhora que inclusive foi citada pelo menos 9 vezes nesse relatório da Polícia Federal como sendo uma pessoa que já trazia naquela época essas denúncias contra o Domingos Brazão. Para a senhora, qual é a mensagem que deixa esse relatório e também essa investigação em si? Olha, a gente tem sempre a esperança de que essa coisa acabe, de que a situação melhore, que a polícia haja, que a justiça haja, que o Ministério Público haja, mas sempre para em algum lugar qualquer investigação que se faça contra o Brazão. Ele está preso, tá? Mas eu acho que daqui a pouco ele está na rua e fazendo as mesmas coisas. As pessoas elegem, não digo no voto, elegem, escolhem os seus bandidos. E esse é um bandido aceito pela sociedade, aceito pela justiça. Quanto tempo que esse homem faz isso? Há quanto tempo? Você acredita que ele vai ficar lá e vai virar um bom moço? Não, não vai virar um bom moço. E aí daquele que ouse falar dele, porque ele cala na bala. Bom, nós conversamos com a Cidinha Campos, ex-deputada estadual do Rio de Janeiro. Deputada, muitíssimo obrigada por conversar com a gente. A gente imagina que não deve ser fácil, enfim, falar e fazer essa denúncia aqui ao vivo nessa manhã. Te agradeço pela disponibilidade. Um bom dia para a senhora. Eu que agradeço. Um beijo grande para vocês e bom trabalho. Obrigada. Agradeço ao Pedro Duran que também conseguiu essa entrevista para a gente.